Responde certo o questionário e a oferta sempre tem pra dar. Venha você participar também, tenha certeza que vai ser legal. Qualquer pessoa será Olá, bem-vinda meus queridos à irmãos nossa escola internautas, dominical. pastor, professor Jonias. Estamos cabalizando a nossa revista, estamos na última lição, lição 13. A igreja e as últimas coisas. Objetivos da lição: explicar o que é escatologia e o que é os últimos dias, mostrar que o julgamento do cristão é somente para o galardão e não para a condenação, descrever o que vai acontecer depois da volta do Senhor, lembrando-vos que cada objetivo aqui corresponde a cada ponto da lição. Escatologia é uma parte da teologia sistemática que cuida do estudo do fim. Scatos, coisas do fim, vem do grego, coisas do fim. É vista de forma diferente, pelo menos por 5 vertentes diferentes. Nós temos a interpretação apocalíptica através de 5 escolas diferentes. A escola preterista, a escola historicista, a escola idealista, que é a simbolista, escola futurista, que é a nossa escola, a escola da Igreja Assembleia de Deus e das igrejas pentecostais, e a escola eclética. A escola futurista tem algumas visões diferentes, por exemplo, a pré-tribulacionista, que acredita que a igreja será tirada antes da grande tribulação, a média tribulacionista, que acredita que a igreja será tirada no meio da grande tribulação, e a pós-tribulacionista, que acredita que a igreja será tirada após a grande tribulação. Estas escolas ou vertentes de interpretação se divergem às vezes, a não ser que se paute pela eclética, que é um pouco de todas elas. Mas realçando, a nossa Igreja Assembleia de Deus está usando os óculos da vertente futurista, pré-tribulacionista, pré-milenista. A expressão os últimos dias significa as coisas futuras, coisas que viriam a acontecer. Lembrando-vos que estes últimos dias têm começo, meio e fim. E o começo já se deu. A esperança da igreja. Esperança é a expectação de um bem futuro. A igreja vive a maior expectação, a vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo vai voltar. Será um fenômeno sobrenatural. A terra será balançada. Os 7 bilhões de pessoas na terra vão ficar irrequietos. A igreja será arrancada de forma sorrateira, e esta igreja vive esta
expectação, esta esperança. A esperança de ser arrancada deste mundo miserável, mau, cruel. A grande expectação da igreja é ser levada para as mansões celestiais, tirada daqui. O arrebatamento. O arrebatamento é um fenômeno que vai se dar de forma espetacular. A palavra arrebatar significa pegar, rapto e transladar para algum lugar. O rapto da igreja será de forma célere, abrupto, como a águia pega a sua presa e sai rapidamente para um lugar distante. O arrebatamento da igreja é um evento escatológico aguardado. O arrebatamento se dará a 8 milésimos de segundo, isso se dará, que corresponde ao abrir e fechar de olhos. Ressurreição e tribunal de Cristo, aqui na segunda parte. A ressurreição é uma doutrina verossímil na Bíblia. Vai acontecer ressurreição. As ressurreições. Então, nós teremos pelo menos 2 ressurreições. A ressurreição dos salvos, que é a primeira ressurreição. Apocalipse capítulo 20 fala desta ressurreição primeira. No capítulo 20, versículo 6, que é a ressurreição dos crentes por época de Jesus Cristo. É a primeira ressurreição, e aí a bem-aventurança para aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. A segunda ressurreição será também abordada nesse capítulo 20, se dará por época do julgamento dos injustos. Eles serão ressuscitados para a vergonha eterna. Aí no versículo 13, 14, por aí assim, do capítulo 20 de Apocalipse. O julgamento do cristão. O julgamento do cristão, aqui na segunda subparte da segunda parte, trata não de um julgamento para condenação ou para livramento futuro, mas de premiação. Os crentes comparecerão diante do tribunal de Cristo para serem compensados por aquilo que fizeram. Aleluia. É um julgamento do cristão, é uma forma de premiar o cristão. E aí nós temos aqui, nessa última subparte da parte 2, o galardão. Galardão, do grego, é uma prenda ou um salário pago por um trabalho efetuado. É um estipêndio que se estabelece na forma de prenda para o cristão, para o crente. Nós temos pelo menos 5 tipos de coroas. Coroas aguardadas ansiosamente pelos fiéis. Forma de prenda, forma de agraciar os crentes pelo trabalho árduo, pelo trabalho durante o período da igreja aqui na terra. E aqui o julgamento do cristão e essas prendas passam pelo fio do fogo. Quando se faz algo por vaidade ou para ostentação, o fogo vai queimar e não sobressairá por época do galardão ou por época das prendas oferendadas por Cristo, por época do julgamento do cristão. Só quando se faz algo para Deus, com coração sincero, sem vaidade, sem nenhuma intenção de ostentação. A vinda do Senhor. Nós temos na Bíblia Sagrada, especialmente no Novo Testamento, a materialização de forma doutrinária de 2 vindas de Cristo. A primeira por época do seu ministério, quando ele exerceu o ministério de 3 anos e meio, isso já se realizou, já se materializou. E a segunda vinda de Cristo, quando ele vier buscar a sua igreja, esta segunda vinda se dará em 2 fases. Numa ele será visto por todos e na outra não será visto. Na primeira fase, ninguém o verá, somente os salvos. Na segunda fase,
todo olho verá. Vamos ver aqui as características da segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo, conforme vos disse, que se dará em duas fases. A segunda vinda de Jesus Cristo, vamos ver aqui o arrebatamento, vinda em glória. Por época do arrebatamento da igreja e por época da sua vinda em glória. Será em segredo, aqui no arrebatamento. Vinda em glória será pública. Cristo vem para a igreja aqui no arrebatamento, só a igreja verá. Cristo vem com a igreja, antes da grande tribulação, o arrebatamento. Pelo menos os pré-milenistas acreditam assim. Após a grande tribulação. Jesus vem nos ares, Jesus vem o Monte das Oliveiras. Os santos o verão, todo olho verá. Tempo de alegria, tempo de lamentação. Incrédulos deixados, os incrédulos serão deixados, incrédulos serão destruídos em todo o planeta e aqui, por época da vinda em glória, somente para Israel. As bodas do Cordeiro é um período festivo no céu, por época de 7 anos. Quando se dará a grande tribulação aqui na terra, as bodas do Cordeiro vão estar acontecendo nos céus. É uma festa de casamento da igreja com Cristo. Um período de comemoração, o encontro glorioso de Jesus. E a forma mais pura que se tem na terra é o casamento, por isso usa-se essa simbologia, a união nupcial de Cristo com a sua noiva, que passará a ser a sua esposa. A igreja e o milênio. O período do milênio é um período literal, quando olhamos pela ótica do futurismo, especialmente dispensacionalismo, que enxerga o milênio com literalidade, quer dizer, a coisa vai acontecer realmente, não é um simbolismo, é uma realidade. E aqui na Terra, muitos fenômenos serão alterados, muitas coisas vão acontecer. A Terra vai sofrer alterações para melhor. A índole animalesca será alterada. Por exemplo, o leão, que é carnívoro, passará a ser herbívoro, vai pastar com o boi. Haver uma harmonia, paz, é uma forma de restituição do paraíso. O milênio é real, é literal, não é um simbolismo como muitos querem entender. E aqui eu devo frisar que Cristo vai reinar, vai governar, vai mostrar para o mundo como se governa. Ele vai mostrar para os políticos deste mundo como se faz política e como se governa de forma correta, havendo paz. Paz do Senhor, célica paz, paz que este mundo não tem. Quando penso na luz que centelha na cruz, sinto paz, uma célica paz. É paz completa, a palavra-chave do milênio, paz. Meus queridos irmãos internautas, que a nossa esperança seja viva e nossa expectativa contagiante. Jesus Cristo voltará para nos livrar da morte eterna. Depreendemos dessa lição que a vinda de Jesus Cristo é a tônica maior na dispensação da igreja. Cristo voltará. Depreendemos que Cristo vem buscar a sua igreja de forma rápida, sorrateira, e levará para as mansões celestiais. A terra sofrerá consequências futuras. Nos aguardam com resultados profícuos para os salvos. Qualquer pessoa será bem-vinda à nossa escola.